Em uma vila tinha uma mulher que a turma costumava dizer que era a mulher mais bonita daquela vila. E ela logo entendeu aquilo, né? Que todo mundo achava que ela era realmente a mulher mais bonita. E ela sempre andava aprumada, ela estava estilosa, com um espelho, ela sempre estava com um espelho numa bolsinha, o tempo todo penteando os seus cabelos, que era um cabelo muito longo. E aquele negócio foi entrando na cabeça dela, que dizem que chegou um certo tempo que moço, um homem de boa pinta, um homem trabalhador, tentava alguma coisa com aquela mulher e não conseguia de jeito nenhum, pelo simples fato que ela foi subindo aquilo para a cabeça dela e ela foi pegando aquela arrogância de dizer que não era qualquer homem que podia ficar com ela. Ela era a mais bonita, né? E a turma sempre observando aquilo, diz que muita gente até parou de se envolver com ela por causa disso, e ela foi seguindo a vidinha dela com aquela arrogância dela, ruindade, cara. Até que um certo dia ela foi visitar uma feira, nessa própria vila mesmo, né? E lá nessa feira tinha de tudo, até que lá eram uns quadradinhos que tinha, né? E cada vendedor ficava com seus produtos num quadradinho daquele. E ela passando assim, ela pegou e notou que tinha uns móveis antigos num quadradinho daquele e um vendedor lá dentro. Aí ela entrou lá pra dentro, começou a olhar as coisas, olhava um negócio, olhava outro. Lá assim no chão escorado, um espelho com a moldura de madeira todo empoeirado. Aí ela pegou aquele espelho assim, olhou, achou muito bonito. Aí ela perguntou pro vendedor quanto que era aquele espelho. Aí ele olhou assim o espelho assim, estranhou. Falou: "Ué, mas eu não lembro de ter comprado esse espelho, não. Ué, mas que negócio é esse? Será que eu peguei, eu comprei alguma caixa e veio isso aí tudo?" Aí ele perguntou: "Moça, onde você achou esse espelho?" "Ah, tava no canto aqui." Ele ficou assim: "Mas eu tô ficando é doido mesmo, eu tô comprando as coisas e nem tô percebendo." "Não, faz o seguinte, moça, eu vou te passar por um certo valor." Diz que naquela época o valor era muito baixíssimo que ele deu naquele espelho, porque ele nem sabia de onde que era aquele espelho, né? Pra ter a procedência dele, né? A mocinha já viu que era baratinho, ela gostou demais dele, foi lá e pegou e pagou, levou o espelho pra casa. Quando chegou em casa, ela foi lá e colocou no quarto dela aquele espelho, e ela foi lá e colocou uma cadeira, e toda a vida ela encostava naquele espelho para poder se embelezar. Até que um certo dia ela encostou nesse espelho e ela começou a notar que ela não estava praticamente se vendo numa face normal. Ela começava a se ver diferente. Ela olhava no espelhozinho que ela carregava na mochila, aí tava uma face dela. Ela olhava pro espelho, tava outra face. E naquela face do espelho, ela notava que o rosto dela tava esquisito, estranho. Parece que tava com os olhos fundo, os dentes tudo escurecido, amarelado. Aí teve uma hora assim que ela observou e chegou próximo do espelho, né? Ela sentiu que ela tava meio que travada naquele espelho assim, não conseguia sair de lá. E ela observando aquele espelho assim, ela começou a escutar umas risadas assim esquisitas, e no espelho era ela que estava rindo. Só que ela tava com uma feição ali no rosto dela muito esquisita, seca. E diz que dali pra frente, aquela moça, ela ficou uns tempos trancada dentro de casa, muita gente não tava avistando ela mais, até que um certo dia ela conseguiu sair de casa. Só que a turma estranhou, não era a moça mais bonita mais da vila. Diz que a moça tava seca, os dentes realmente estavam amarelados, e ela assim, ainda se achando a linda, né? Só que ela ainda tava com aquele jeitão esquisito. Aquilo que ela se via no espelho começou a se passar como verdade. E até que a turma estranhou aquilo, todo mundo assim pisculando e falando assim baixinho, e ela sem entender o que estava acontecendo, o que estava acontecendo assim entre aspas, né? Até que um certo momento diz que essa mulher ela simplesmente se desapareceu sem ninguém saber a história dela. A turma diz que foi aquele espelho que fez isso com ela, pelo simples fato dela ser uma pessoa arrogante, que deixou subir para a cabeça a questão da beleza, né? E a turma fala que esse espelho ficou na casa que ela morava sozinha, ficou esse espelho lá, ninguém colocava a mão no espelho, ninguém colocava a mão naquela casa que ela morou.